Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, amém? Eu queria convidar a igreja a abrir sua Bíblia comigo em Lucas 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o verso 8. Lucas 18, do 1 ao 8. Nós estamos trabalhando, numa série sobre as parábolas de Jesus, e na semana passada nós demos o início a uma pequena sessão dentro das parábolas de Jesus, na qual Cristo vai falar sobre o assunto da oração. Em algumas parábolas, Jesus abordou esse assunto, o assunto da oração. Na semana passada a gente falou um pouquinho, nós falamos sobre a parábola do amigo importuno, e hoje nós vamos dar sequência aqui, mais uma parábola da viúva persistente, tratando também do assunto da oração. Vamos ler o texto? Lucas 18, de 1 a 8, diz assim: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Feche seus olhos. Vamos estar entregando a nossa vida diante de Deus nesse momento e pedindo para que Ele nos conduza. Feche seus olhos. Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra e nós queremos nos dobrar diante dela, Pai. Nós queremos nos humilhar, nós queremos estar diante da Tua Palavra nesse momento com o coração quebrantado, Senhor Deus. Tira toda dureza, toda frieza, tira de nós, ó Pai, toda distração, toda preocupação, ansiedade, tudo e qualquer coisa, Pai, que possa nos impedir nessa noite de ouvir a Tua voz, ó Pai. Fala ao nosso coração, ensina-nos a Tua vontade. E o nosso clamor nessa noite, Pai, de uma forma muito especial, é para que o Senhor desperte as nossas vidas, ó Deus, para uma vida intensa de oração, ó Pai. Ressuscita, Pai, a vida de oração daqueles que talvez não oram mais, aqueles que estão se sentindo desencorajados, Deus, que o Senhor traga encorajamento. Aqueles, Deus, que estão orando, mas que às vezes não vem resposta, que o Senhor ajude eles a perseverar. Aqueles que oram, Pai, mas que às vezes sentem que as suas orações não passam do teto, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, e fazer com que as suas orações possam fluir no poder do Teu Espírito. Que o Senhor possa mesmo nos visitar com grande poder, com grande glória aqui, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa parábola que nós lemos aqui agora, ela é muito parecida com a parábola que nós estudamos na semana passada, que é a parábola do amigo importuno. Nós vimos na parábola da semana passada que havia um homem e ele recebeu um amigo na sua casa à meia-noite. Ele chegou de viagem à meia-noite e ele não tinha nada para oferecer para o seu amigo. E aí ele falou assim: eu vou na casa do meu vizinho aqui e vou pedir para ele 3 pães para que eu possa oferecer para o meu amigo que acabou de chegar de viagem, está cansado e está com fome. E aí ele vai à casa do vizinho e fala para ele: olha, meu amigo acabou de chegar e eu não tenho nada para oferecer, me dá 3 pães para que eu possa oferecer para ele. E aí então
o vizinho dele responde lá de dentro da casa: olha, já estou deitado com a minha família, estou dormindo aqui já, eu não vou me levantar para te dar os 3 pães que você está me pedindo. E aí a parábola nos ensina que aquele homem continua insistindo, 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 até que aquele homem que estava lá dentro da casa se levanta para entregar aquilo que ele estava pedindo para ele, né? Então ele levanta e oferece. E a lição é: nós precisamos ser persistentes, persistentes em oração. E o nosso Deus é diferente daquele amigo que não quer nos dar os 3 pães. O nosso Deus não dorme. Para o nosso Deus nunca é meia-noite. Ele está sempre pronto para nos atender quando nós clamarmos. E nós precisamos orar. Nós precisamos insistir em oração. Foi isso que nós aprendemos na semana passada. E hoje aqui nós vemos algo muito parecido, né? Nós vemos algo muito parecido aqui. Nessa parábola, Jesus está abordando novamente a questão da insistência, da persistência enquanto nós oramos. Ele conta aqui a história de uma viúva agora. A viúva, naquele tempo, era uma mulher que era desprotegida. Era alguém que vivia praticamente à margem da sociedade, carente, não tinha assistência de praticamente ninguém, né? Não tinha um marido, talvez não tivesse filhos, ela não tivesse quem pudesse amparar diante das suas necessidades. E ela estava com uma questão jurídica. E aí ela então, sem ver a quem recorrer para resolver o problema dela, ela vai até o juiz iníquo, um juiz que não se importava com Deus, um juiz que não se importava com as pessoas, que não tinha compaixão para com as pessoas. E essa mulher chega para esse juiz e fala: olha, eu preciso que você julgue a minha causa. E a Bíblia diz na parábola que esse juiz ele decidiu não julgar a causa daquela mulher por um tempo. Mas aquela mulher vinha dia após dia: julga a minha causa, eu preciso, juiz, que você venha julgar a minha causa contra o meu adversário. E aquela mulher era insistente, persistente, até que chegou um momento que ela começou a irritar aquele juiz. E aquele juiz então, depois de postergar tanto, depois de demorar tanto em julgar a causa daquela mulher, daquela viúva, ele fala assim: é verdade que eu não tenho a Deus, é verdade que eu não tenho compaixão pelas pessoas, mas se eu julgar a causa dessa mulher, eu vou ficar livre dela logo, ela vai parar de ficar me importunando, de vindo aqui todos os dias me enchendo, né, me irritando. Então é melhor eu julgar a causa dela e assim vou ficar livre dela o mais rápido possível, né? E Jesus está ensinando para nós o quê? Nós precisamos orar. Da mesma forma que essa viúva está sendo persistente ao clamar aquele juiz, nós precisamos também ser persistentes enquanto nós oramos, enquanto nós buscamos e clamamos a presença do nosso Deus. Irmãos, então olhando para essa parábola aqui de hoje, eu gostaria que nós aprendêssemos, nós extraíssemos algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, que eu gostaria de destacar: a oração é um dever. A oração é um dever. Eu queria que você olhasse comigo novamente o versículo de número 1. Vamos ler ele novamente. Diz assim o texto: Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar. Que deviam orar. Eu gostaria de frisar essa expressão: deviam orar. Jesus está mostrando, meus irmãos, que a oração é para mim e para você um dever. Orar, meus irmãos, é algo maravilhoso. Orar é nós entrarmos na presença do nosso Deus. Orar é nós nos achegarmos diante do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é soberano e que reina sobre todas as coisas nesse mundo. Orar, meus irmãos, é falar com a pessoa mais importante do universo, que é o nosso Deus. A pessoa mais importante desse mundo não é o presidente, não é o presidente dos Estados Unidos, não é a rainha, o rei, mas a pessoa mais importante de todo esse mundo, a pessoa mais importante de todo o universo é Deus, e orar é isso. É falar com a pessoa mais importante de todo o universo. Nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, orar é conectar o altar com o trono. Conectar o altar onde nós estamos com o trono, onde Deus está. Então, meus irmãos, quando nós enxergamos a oração nessa perspectiva, nós enxergamos que orar para nós é um privilégio. Entrar na presença de Deus é algo maravilhoso para nós, é algo extremamente tremendo saber que nós podemos falar com o nosso Deus. É maravilhoso, meus irmãos, saber que um Deus tão grande, um Deus que é tão perfeito, nos aceita em sua presença por meio de Cristo Jesus. Nós que somos tão imperfeitos, que somos falhos, indignos e merecedores, Deus nos aceita na sua presença, apesar de nós. Ele nos aceita na sua presença por meio de Cristo Jesus. Ou seja, orar é um privilégio. Mas, embora orar seja um privilégio,
Jesus está nos mostrando aqui nessa parábola que orar também é um dever. É um dever. Ou seja, meus irmãos, eu e você temos que orar. Oração não é uma opção. Oração é uma ordem que Cristo nos dá. Oração é uma obrigação com a qual nós devemos cumprir como cristãos que nós somos. A oração, meus irmãos, não pode, em hipótese alguma, ser dispensada das nossas vidas. Você não pode escolher viver sem oração na sua vida cristã. Você precisa de orar. E quando nós deixamos de orar, nós estamos pecando. E pecando por omissão. Omissão é você deixar de fazer alguma coisa que você sabe que tem que fazer. Tiago vai dizer isso. Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Meus irmãos, nós precisamos orar. E eu creio que se eu perguntar para todos aqui, você sabe, você precisa orar? Todo mundo vai falar, sim, eu sei. E a pergunta é, por que nós não oramos então? Nós precisamos orar, meus irmãos. Nós precisamos nos debruçar diante de Deus, dobrar os nossos joelhos diante do nosso Deus e falar: Deus, eu estou na Tua presença, eu preciso de clamar pelo Senhor, eu preciso de buscar pela Tua face. A oração, meus irmãos, é um bem incalculável na vida cristã. E quem deixa de fazer isso está pecando. Quem deixa de fazer isso está pecando. Talvez, meu irmão, enquanto você ora, você ainda não consegue sentir prazer. Você fala assim, parece que orar para mim não é algo prazeroso, é algo que é chato, é uma tarefa difícil de ser feito. Mas eu queria te dizer, se você não consegue orar por prazer, ore pelo menos por dever. Se você não consegue orar por prazer, ore por dever. Tem um pastor que vai dizer assim, né, ore por obrigação, até que isso se torne um prazer na sua vida. Ore por obrigação, até que isso se torne um prazer na sua vida. Sabe, às vezes a gente vai na presença de Deus e a gente quer estar fazendo outra coisa, a gente quer estar assistindo televisão, mexendo no celular, mas a gente sabe que acima de tudo, que a coisa mais importante para nós é estarmos na presença de Deus. E é interessante nós sermos sinceros diante de Deus, falar assim, Deus, eu estou aqui orando, mas eu nem queria estar aqui. Mas coloca prazer no meu coração, de estar na Tua presença, de buscar pela Tua face. Coloca esse prazer dentro de mim, eu quero orar e orar de verdade, com prazer na minha vida. Um pastor, certa feita, contando o testemunho dele, pastor Michel Piragini, achei muito interessante. Ele falando que um dia ele decidiu tomar uma posição em relação à sua vida de oração. Ele falou assim, é certo que eu não oro, que eu não tenho buscado a presença de Deus como eu deveria, mas a partir de hoje eu quero assumir um compromisso. Eu quero começar a desenvolver uma vida de oração fervorosa, uma vida de oração intensa na presença de Deus. E aí ele fez um compromisso, todos os dias. Na hora que der meia-noite, eu vou lá para o porão da minha casa e lá no porão eu vou começar a orar. Eu vou ficar ali pelo menos 1 hora orando. Todos os dias, deu meia-noite, eu vou para o porão da minha casa e vou ficar ali pelo menos 1 hora orando. E ele fez, primeiro dia. Ele pegou, né, deu meia-noite, desceu lá para o porão da casa dele, era um lugar gostoso, aconchegante que ele fala. E ali ele começou a orar. Foi orando, orando, orando. Orou pela vida dele, orou pela família dele, orou pelo Brasil, orou por tudo que você pensar. E aí quando ele olhou no relógio, 00:05. Tinha passado apenas 5 minutos. Ele falou assim, nossa, falta mais 55 minutos, o que eu vou dar? O que eu vou fazer? O que mais que eu vou falar com Deus aqui? Mas ele continuou insistindo em oração. Aquele dia foi difícil, foi penoso para ele cumprir aquela 1 hora de oração e foi. Ele foi orando, orando, cumprindo o compromisso com ele. E ele fala que chegou um dia que ele foi de novo lá pro porão da casa dele, ele foi orar, e quando ele olhou no relógio, já era 5 horas da manhã. Ele tinha começado meia-noite, e já era 5 horas da manhã. Porque aquilo que começou como uma obrigação, como algo que era difícil, que 5 minutos era algo penoso, se tornou um prazer de tal forma que ele não tinha passado só 5 minutos na presença de Deus, ele tinha passado 5 horas orando. Sabe, meu irmão, às vezes nós vamos para a presença de Deus e orar pode ser penoso, pode ser difícil. Mas Deus pode trabalhar na nossa vida e fazer com que a oração seja um prazer para nós. Seja algo gostoso. Não espere, meu irmão, sentir vontade para orar. Mas ore mesmo que você não sinta vontade. Ore por obediência, porque o Senhor está nos mandando orar sempre. Oração é um dever que nós precisamos cumprir com Ele. É o que essa parábola nos ensina. Segundo lugar, a parábola também vai nos mostrar que a oração é um remédio para o desânimo. A oração é um remédio para o desânimo. Novamente no versículo 1, o texto diz assim,
Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Meus irmãos, orar nem sempre é fácil. Como eu disse, orar às vezes é penoso, é difícil, é algo que não nos proporciona prazer. Às vezes demanda de nós muito esforço. Às vezes parece mais uma batalha, parece mais uma luta. E quando nós nos dobramos, quando nós nos rendemos diante de Deus para orar. Mas mesmo que a oração exija muito de nós, não é a oração que nos leva ao desânimo. É o contrário, é a falta de oração que nos leva ao desânimo. É a falta de oração que deixa os cristãos desanimados. Hoje em dia, meus irmãos, nós vemos que não poucos cristãos estão abatidos, não poucos cristãos estão desencorajados, capengando, cambaleando na sua vida, empurrando a sua vida espiritual com a barriga. E por que eles estão assim? Porque não oram. Porque não buscam a face de Deus. Porque não se dobram diante de Deus, nem por meia hora por dia. E eles estão fracos espiritualmente, estão desanimados, estão desencorajados, estão abatidos. Por quê? Falta de oração. Quando um crente não ora, meus irmãos, ele é esmagado pelo esmorecimento, pelo desânimo. Sem oração, um crente ele perde totalmente o seu vigor espiritual. Sem oração, o crente deixa de ser fortalecido pelo poder que vem do alto para as nossas vidas. Sem oração, meus irmãos, nós perdemos a conexão com o nosso Deus. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus falando conosco. Nós perdemos a visão das coisas que são eternas, das coisas que são espirituais. E o nosso coração se inclina simplesmente para as coisas desse mundo. David Brainerd foi um missionário e ele decidiu ir pregar o evangelho no meio de uma tribo indígena. E uma coisa que marcou muito a vida de David Brainerd foi sua vida de oração. Ele era um jovem, mas um jovem que tinha a sua saúde muito, mas muito debilitada. Ele sempre vivia muito doente. Ele às vezes mal tinha força para fazer as coisas que ele devia fazer. Mas apesar de todas as dificuldades que David Brainerd enfrentava, ele jamais deixou de orar. Ele ia para as tribos pregar o evangelho, ele se isolava de todo mundo, entrava no meio das matas e ali ele dobrava o seu joelho e passava às vezes madrugada inteira orando, batalhando com Deus em oração, pedindo: Deus, salva a vida desses índios para quem eu tenho pregado o evangelho. Ele estava ali com a saúde debilitada, doente, fraco, talvez desanimado, mas ele não desistia de orar, ele não parava de orar, ele continuava clamando. E David Brainerd, ele teve uma visão do céu certa feita, ele sabia que ele não iria durar muito nessa terra. E de fato não durou. Se eu não me engano, ele morreu com 29 anos. Ele sabia que ele ia partir logo, mas ele falou assim: eu sei que eu vou partir logo, eu sei que a minha vida não vai durar muito. Mas enquanto eu viver, eu quero arder até o fim. E David Brainerd ardeu até o fim. Ele orou, ele dedicou sua vida em oração. Apesar de todas as lutas, apesar do seu corpo esmagado, apesar do seu corpo adoecido, seu corpo talvez pedia cama, a alma dele pedia oração. Talvez seja isso que está passando na tua vida hoje, teu corpo está pedindo cama, está pedindo aconchego, descanso, mas você não percebe, mas a tua alma está gritando lá dentro: você precisa de oração. Você precisa de orar, você precisa de se debruçar diante de Deus. Nessa noite eu queria conclamar a você e a mim que nós possamos romper com o desânimo para orar. Que nós possamos romper com a preguiça. Que nós possamos orar, que nós possamos orar de fato e de verdade. Quanto mais você orar, mais fortalecido você será, mais vigor você vai receber, mais poder Deus vai derramar sobre a tua vida. Mas por outro lado, quanto menos você orar, mais enfraquecido você vai ficar. Quanto menos você orar, menos poder você vai ter. Quanto menos você orar, menos aptidão para as coisas espirituais você vai ter. Aquela velha frase, acho que todo mundo já ouviu falar: muita oração, muito poder. Pouca oração,
pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Meus irmãos, que nós possamos orar e vencer o desânimo, ser fortalecidos espiritualmente. Terceiro lugar, essa parábola também vai nos mostrar que orar é falar com um Deus que nos ama e se importa conosco. Orar é falar com Deus que nos ama e que se importa conosco. Nessa parábola aqui nós vimos que essa mulher que vai fazer um pedido àquele juiz iníquo, essa mulher era alguém totalmente desamparada. Essa mulher era alguém totalmente desprotegida, ela era indefesa, ela não possuía filhos e nem tampouco um marido que pudesse ajudá-la nas suas necessidades, nas suas dificuldades. E a gente precisa lembrar de uma coisa, que lá no mundo antigo, as mulheres eram bem diferentes de hoje. Hoje as mulheres são muito mais independentes. Mas lá no mundo antigo a mulher, ela praticamente só existia debaixo da sombra de um homem, seja do marido ou do filho. Hoje não, as mulheres são muito independentes, mas no mundo antigo não. E se uma mulher ela não tinha filhos, se essa mulher não tinha um marido, ela estava totalmente desamparada, ela estava à mercê, né, da fome, das necessidades, ela passava por grandes problemas. Essa era a situação dessa viúva aqui nessa parábola. Ela estava sozinha no mundo. E essa viúva aqui, ela não conhecia o juiz. Ela não era respeitada por esse juiz. E nem tampouco ela tinha livre acesso para chegar o tempo todo na presença desse juiz. Eu gostaria de falar uma coisa, meus irmãos. Essa viúva aqui é um contraste com a igreja. Ou seja, ela é diferente da igreja. Por quê? Porque se aquela viúva era desconhecida por aquele juiz iníquo, eu e você como igreja somos conhecidos por Deus. Se aquela viúva ela é desamparada no mundo, eu quero dizer para você que eu e você somos amados no céu. Se aquela viúva não tinha ninguém que pudesse batalhar, interceder por ela, eu quero dizer para você que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Se aquela viúva era alguém desprezada, eu quero dizer que nós somos amparados pelo nosso Pai Celestial. Se aquela viúva era alguém anônimo, alguém que era pouco conhecido no mundo dela, nós somos conhecidos por Deus e nós temos o nosso nome arrolado no livro da vida. Aquela viúva, ela não tinha livre acesso à presença daquele juiz iníquo. Mas nós, meus irmãos, temos livre acesso ao trono da graça do nosso Deus. Livre acesso ao trono da graça do nosso Deus. Essa mulher, ela não tinha nenhuma garantia de que aquele juiz pudesse atender o clamor, o pedido que ela estava fazendo, mas eu e você, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos centenas e centenas de promessas que o Senhor nos faz, dizendo que Ele cuida de nós, que Ele atende o nosso clamor, que Ele ouve a nossa oração. Promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. Compreenda que você é amado pelo Senhor. Entenda que Deus se importa com você ao ponto de Ele ter entregado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, te perdoar e te dar salvação. Esse é o nível de importância que você tem para Deus. Jesus te ama. O Senhor te importa com a tua vida. Você não está sozinho nesse mundo. Você não está desamparado. Existe um Deus que se importa com você. Existe um Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Eu não sei, talvez você sinta hoje sozinho. Talvez você se sinta desprotegido. Você sente que não tem ninguém intercedendo por você. Mas existe um Deus que te ama. Existe um Deus que cuida da tua vida. Mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, se volte para esse Deus. Firme-se nas promessas da palavra do Senhor. Porque Deus fala que Ele te ama, que jamais Ele vai te deixar. Ainda que uma mãe viesse esquecer do filho que ainda a mama, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não se esquece de você. Ele te ama. Quarto lugar, essa parábola também nos ensina que orar é um pedido dos escolhidos a um Deus justo.
Orar é um pedido dos escolhidos a um Deus justo. Versículo 7, leia comigo novamente, diz assim: acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Jesus faz um contraste também aqui, meus irmãos, entre o juiz da parábola e Deus. Na parábola a gente percebeu que esse juiz aqui era alguém egoísta, era alguém arrogante. Esse juiz era alguém que não temia a Deus, era alguém que não se importava com ninguém e com as pessoas, não tinha compaixão de ninguém, ele só se importava consigo mesmo. Ele não se importava com a dor alheia, ele não se importava se as pessoas estavam sofrendo, e nem sequer ele tinha compromisso sendo juiz, ele não tinha compromisso nem sequer com a justiça. E esse juiz só atendeu aquela viúva porque ele queria ficar livre dela logo. Ele não aguentava mais aquela viúva vindo sobre ele todo dia, falando: faça-me justiça, julga minha causa. Aquilo foi importunando ele. Ele não aguentava mais isso, ele só atendeu o pedido da viúva, porque ele não aguentava mais aquela mulher vindo sobre ele. Então perceba, ele não julgou a causa da viúva porque ele se importou com a viúva, porque ele viu ela desamparada, porque ele viu que ela precisava dele. Mas ele julgou a causa da viúva pelos seus próprios desejos egoístas, para ficar livre dela logo, para não ter que tolerar mais aquela mulher. Meus irmãos, Deus é diferente do juiz dessa parábola. Deus é bem diferente do juiz dessa parábola. Ele não é um Deus egoísta. O nosso Deus não é um Deus sem compaixão, não é um Deus desinteressado pelas causas dos necessitados. O nosso Deus é rico em misericórdia. A palavra de Deus nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas são de eternidade a eternidade. O nosso Deus, meus irmãos, está com seus ouvidos inclinados para ouvir os seus filhos escolhidos falando com Ele, clamando por Ele. Eu quero dizer para você que orar não é importunar a Deus, mas orar é um prazer para Deus ouvir a sua voz sendo dirigida a Ele. Ele tem prazer em nos socorrer. Isaías vai dizer que as mãos do nosso Deus não estão encolhidas para que não possa nos salvar. Pelo contrário, as mãos do Senhor estão estendidas, abertas, pronto para me abençoar, pronto para te abençoar, pronto para cuidar de nós. David New vai dizer o seguinte: se nós entendermos a Deus como um pai amoroso e não como um juiz severo, nós nos aproximaremos dele confiadamente em oração. Nosso Deus não é um juiz severo, mas é um pai amoroso. Eu não sei qual é a figura que você tem de pai. Talvez o teu pai terreno tenha sido um mau pai para você. Tenha sido um pai rancoroso, um pai arrogante, um pai que não te deu carinho, amor. Mas eu quero dizer para você que o teu pai celestial não é assim. O teu pai celestial é diferente. Se teu pai terreno não te deu amor, ele te ama ao ponto de entregar Jesus para morrer na cruz do Calvário. Se teu pai te deixou desamparado, eu quero dizer que o Pai Celestial nunca te deixa desamparado, mas ele está sempre com a mão dele estendida sobre a tua vida. Se teu pai nunca disse, eu te amo, Deus, nosso Pai Celeste, deu a maior prova de amor no mundo ao entregar Cristo Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor que Deus tem por nós. Um Deus que nos ama. E Jesus diz também aqui nesse texto que nós somos escolhidos. Que maravilha, meus irmãos. Escolhidos. Em contraste com aquela viúva que era desprezada pelo juiz, nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Antes de que todas as coisas terem sido criadas e feitas, Deus nos escolheu para sermos dele, para pertencermos a ele. E nós fomos escolhidos não porque nós somos bons, não porque merecemos, não porque nós fizemos alguma coisa que chamou a atenção de Deus para que Ele nos escolhesse, mas Deus nos escolheu apesar de nós. Deus nos escolheu, meus irmãos, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas deficiências, apesar de nós sermos um desastre. Deus nos escolheu apesar de tudo isso. Certa feita, um casal
eles não podiam ter filhos, se eu não me engano, e eles tomaram a decisão de adotar 2 crianças. Eles foram num orfanato para ver se encontravam uma criança a quem pudessem adotar. E chegando ali naquele orfanato, tinha várias crianças perfeitas, andando, brincando e tudo mais. Mas tinha 2 crianças ali, se não me engano, um menino e uma menina, que estavam num estado vegetativo. Ficavam só deitados. Não falavam, não reagiam a nada, não sabiam sorrir, não podiam abraçar, se alimentavam só através de sondas. 2 crianças no estado terrível, praticamente mortas ali na cama. Aquele casal olhou para aquelas 2 crianças e falou: é esses 2 aí que nós queremos adotar. Meus irmãos, o que Deus fez senão isso? Ao nos adotar. Nós éramos como essa criança em estado vegetativo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos o desastre anunciado. Nós não tínhamos nada de bonito para chamar a atenção de Deus, para ele falar assim: eu quero isso aqui. Ele nos escolheu apesar de nós estarmos mortos. Ele nos escolheu apesar de qualquer coisa. Nós somos escolhidos de Deus. Não porque somos bons, mas porque Deus é bom. Porque Deus é rico em misericórdia. E, meus irmãos, saber que nós somos escolhidos por Deus nos traz a certeza de que Ele vai responder às nossas orações. Saber que Deus nos amou, que nos escolheu antes da fundação do mundo, enche o nosso coração de esperança de que o nosso Deus fará justiça por nós, os seus eleitos. Creia nisso, confie nisso. Se Deus te amou, se Deus te escolheu, apesar de tudo, Ele vai responder o teu clamor. Ele vai responder a tua oração certamente. 5º lugar, Deus responde às nossas orações no seu tempo. Versículo 8 vai dizer: eu lhes afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Deus responde, meus irmãos, os clamores dos seus eleitos. E o texto aqui diz que Jesus faz isso rápido. Só que o rápido de Deus é diferente do nosso rápido, né? Hoje, quando a gente fala rápido, é a mesma coisa que para ontem, né? Eu quero as coisas, mas não é para agora, não, é para ontem. A gente não tem paciência de mais nada. Eu, pelo menos, quando vou comprar alguma coisa na internet, por exemplo, às vezes eu não escolho nem tanto pelo preço, escolho pelo tanto que chega as coisas mais rápido. Porque eu não tenho paciência de esperar as coisas, a gente quer as coisas para ontem, né? Essa é a cultura que a gente vive. Às vezes, quando a gente ora a Deus, a gente pede alguma coisa para Deus, a gente quer também que Deus responda para ontem. Deus responde rápido, mas o rápido dele é o tempo dele. É o tempo dele. Ele tem o seu tempo. Ele tem o seu plano, os seus propósitos. Deus tem o seu tempo de agir. Deus tem o seu tempo de responder às nossas orações. Às vezes nós oramos e parece que Deus não está respondendo às nossas orações. Mas eu quero dizer para você que isso não significa que Deus não quer nos atender. Significa, meus irmãos, que Ele está trabalhando para fazer o melhor possível por mim e por você. Não significa que Ele está insensível ao nosso clamor, mas significa que Deus está providenciando as coisas com sabedoria, com grande poder. A gente ora e parece que nada acontece. A gente ora e parece que as coisas continuam feias. A gente ora e parece que está tudo um desastre, parece que Deus não está agindo, que Deus não está trabalhando. O menino uma vez estava brincando ao pé da mãe dele, brincando ali de carrinho e tal, e a mãe dele estava sentada numa poltrona, fazendo um tapete. Eu não sei que tapete que é, mas é aquele tapete que do lado de baixo fica um desenho feio e do lado de cima fica um desenho maravilhoso. E aí o menino brincando ali ao pé da mãe, e quando ele olha para cima assim e vê aquele tapete do lado inverso, do lado feio. E aí aquele menino fala assim para a mãe dele: mãe, mas que tapete mais feio que é esse que a senhora está fazendo, a senhora está costurando aí, coisa mais horrorosa. E aí, aquela mãe dá uma risada, nem fala assim: não, filho, deixa eu te mostrar. Aquela mãe pega aquele menino, tira ele do chão, põe no seu colo, e aí ela mostra o tapete de cima para baixo. Agora aquele menino não está vendo o tapete do lado inverso, está vendo do lado certo. E ali aquele menino enxergou um tapete lindo, com um desenho maravilhoso. Meus irmãos, às vezes é assim.
A gente ora e às vezes parece que nada está acontecendo, as coisas estão feias. É porque a gente está enxergando da nossa perspectiva. É porque a gente está enxergando de baixo para cima. Mas se Deus puder nos pegar no seu colo e nos mostrar de cima para baixo, a gente vai ver o maravilhoso desenho que Ele está fazendo em nossas vidas. A maravilhosa obra que Ele está realizando em nós. Confie em Deus. Descanse, saiba que Ele está fazendo o melhor por você. Por mais que você não veja, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, descanse em Deus. Sexto e último lugar, o texto vai mostrar também que o fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé. O fim dos tempos será marcado pelo declínio da fé. Parte final do versículo 8 vai dizer: mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Se a gente olhar, meus irmãos, o capítulo 17 aí de Lucas, finalzinho do capítulo 17, a gente vai ver que Jesus está falando sobre a segunda vinda dele. E aí ele interrompe, ele para de falar da segunda vinda e começa a falar sobre oração. Ele começa a tratar sobre o assunto da oração aqui. E ao final dessa parábola que trata da oração, ele volta a falar da segunda vinda dele. Quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele achará na terra? E Jesus está mostrando para nós, meus irmãos, que no intervalo entre a primeira vinda dele e a sua segunda vinda, Ele espera que eu e você desenvolvamos uma vida de oração. O que Ele quer de nós? Que a gente ore sempre e que jamais desistamos de orar. Que nós não desanimemos de orar. Que nós continuemos a orar e a buscar pela presença dEle. Nós precisamos orar sempre, nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar. É isso que Jesus está dizendo. Entre a minha primeira vinda e a minha segunda vinda, nesse intervalo onde vocês estão, continuem a orar. Não desanime, não pare. E Jesus está mostrando também para nós aqui, nesse texto, que à medida que a história vai caminhando para o seu fim, as pessoas vão ficar cada vez mais insensíveis para as coisas espirituais. Elas vão ter cada vez menos interesse pelas coisas espirituais. Foi assim nos dias de Noé. Foi assim nos dias de Noé. Ninguém ouviu a mensagem de Noé anunciando: vai vir dilúvio, vai vir juízo de Deus sobre a humanidade. Noé trabalhando, confeccionando aquela arca, esperando o dilúvio, esperando o juízo de Deus. E estava todo mundo despreocupado, todo mundo preocupado apenas com as coisas dessa vida. Eles comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o grande dia, o dilúvio veio, a água despejou e veio o juízo de Deus sobre todos. E foram salvos apenas Noé e sua família, aquelas 8 pessoas que entraram dentro da arca, que creram, que colocaram a sua fé na mensagem que Deus tinha dado para eles. E quando Jesus faz essa pergunta aqui, se ele acharia fé na terra, não é, meus irmãos, com um propósito de especulação. Ou seja, não é para a gente tentar determinar um número. Acho que Jesus vai achar umas 100 pessoas com fé na terra quando ele voltar. Eu acho que Jesus vai achar umas 50 pessoas. Ou Jesus vai achar 8 pessoas, como foi no dia de Noé. Não é isso o propósito. Quando Jesus faz essa pergunta, se ele achará fé na terra, é com o propósito de nós examinarmos o nosso próprio coração, meus irmãos. E pensarmos o seguinte: será que se eu estiver presente na volta de Jesus, Jesus vai achar fé em mim? Jesus vai achar fé em mim? Essa pergunta, meus irmãos, que Jesus faz, é para que nós pensemos: será que se Jesus voltar agora, Ele vai encontrar fé em mim? Eu pergunto para você: como você gostaria de ser encontrado por Cristo na sua vinda? Se Jesus tivesse para voltar daqui 5 minutos, como é que você gostaria de ser encontrado por Ele? Como é que você gostaria de ser encontrado por Cristo? Uma senhorinha muito fervorosa tinha um profundo anseio por Deus. Era chamada de Clara. Era a avó de um pastor chamado Francis Chan.
certa feita, eles foram para um cinema assistir um filme. Francis Chan, a esposa dele e a vovó Clara. E chegando naquele cinema lá, eles foram assistir um filme legal, um filme de comédia, sem bobagem, sem nenhum problema, sem palavrão, sem nada, um filme normal. E aí, no meio do filme, eles estavam se divertindo muito, assistindo aquele filme engraçado e tudo, dando muitas risadas. De repente, no meio do filme, o Francis Chan, o pastor, ele se vira para a vovó Clara e fala assim: vovó, e aí, como é que a senhora está se sentindo? Está gostando do filme? Está achando legal? Está achando engraçado o filme? E a vovó Clara estava com um semblante sério. Ela estava olhando aquele filme, mas não é porque ela não estava gostando do filme. É que ela estava se perguntando no seu coração se ela queria ser encontrada por Cristo daquela maneira. Assistindo um filme ao invés de estar de joelhos na presença de Deus orando. Foi isso que ela respondeu para o Francis Chan. Meu irmão, já pensou que maravilha? Jesus voltando dos céus, rasgando os céus. Ele me encontrando e te encontrando de joelhos na presença dele orando. Ao invés, talvez, de estar respondendo uma mensagem no WhatsApp, assistindo um programa de TV, uma partida de futebol, jogando conversa fora, desperdiçando tempo. Esse é meu sonho. De quando Cristo voltar, Ele me encontrar de joelhos na sua presença orando, falando com Ele. Sabe? Que esse seja o desejo do nosso coração, meus irmãos. Que esse seja o nosso anseio. Eu gostaria de orar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Eu queria que você avaliasse por alguns instantes a sua vida de oração. Que você pensasse como anda a sua vida de oração. Se livre de todas as desculpas. Natan, eu não tenho orado porque eu não tenho tempo mais, está difícil, está corrido. Não estou orando porque está cansado, porque eu estou cansado. Se livre de todas as desculpas. A pergunta é, como anda a tua vida de oração? Eu queria que você respondesse por alguns instantes, sinceramente, responda isso no teu coração. Pensando um pouco no seu coração, talvez você tenha chegado à conclusão de que você já talvez nem tenha orado mais. Ou às vezes você tem sentido um profundo desânimo para orar, falta de vigor espiritual. Você sente que a tua oração já não tem subido mais até a presença de Deus. Talvez você sente que você já não prioriza mais a oração como já priorizou um dia, ou então como você deveria priorizar de fato. Meu convite para você e para mim também nessa noite é para que nós nos arrependamos diante de Deus nessa hora. É para que nós peçamos perdão para Ele. E que a partir de hoje nós possamos mudar isso na nossa vida. Para que possamos ser homens e mulheres de oração de verdade. Quando Cristo Jesus voltar, que Ele encontre fé em nós. Fé que nos motiva e que nos leva a orar, a buscar pela presença dEle, por mais difícil que seja, por mais que seja complicado nesse mundo louco, frenético que nós estamos vivendo, que Ele encontre fé no nosso coração. Se você, examinando teu coração, entendeu que você precisa se arrepender e que você quer mudar isso a partir de hoje, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que no lugar que você está mesmo, que você se colocasse de pé, para que nós pudéssemos orar juntos.
Se você acha que você precisa de mudar na sua vida, você precisa se arrepender, você precisa melhorar, fique de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar por você e orar por mim também. Já estou aqui na frente de pé mesmo. Reconheço que há muito que ser mudado e melhorado. Vamos estar orando, falando com Deus. Pai, meu pedido ao Senhor nessa noite, Pai, é para que o Senhor olhe para cada uma dessas vidas, para cada um desses irmãos que se colocaram de pé, dizendo que precisam se arrepender do pecado de não orar como deveriam orar, e buscando assumir o compromisso com o Senhor, dizendo: a partir de hoje eu quero melhorar a minha vida de oração. Eu quero mudar isso, eu quero entender que oração é um dever, é um prazer, é um privilégio. E que eu não posso me entregar ao desânimo, mas que eu preciso vencer o desânimo, preciso lutar, batalhar para ser realmente uma pessoa de oração. Ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos confessar, ó Pai, os nossos pecados diante do Senhor. Queremos também, ó Pai, derramar a nossa vida diante de Ti nessa hora, Senhor Deus amado. E declarar que somos sim fracos, somos sim limitados, pequenos, tentados, Deus, a pecar e pecar por omissão de não orar, ó Pai. Mas nessa hora nós pedimos que o Teu bom Espírito revigore a vida e o coração de cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. Colocando de novo vontade, desejo, ó Deus. E mesmo que essa vontade e desejo não esteja presente no nosso coração, que nós possamos orar por dever, ó Pai, por obrigação, até que isso se torne um prazer em nossas vidas, ó Deus. Nos desperta, Senhor Deus, é o que nós precisamos, nós clamamos ao Senhor por isso, ó Pai. Desperta as nossas vidas para orarmos, ó Deus, para sermos como aquela viúva, ó Deus, que começou a importunar, que começou a ser persistente para com aquele juiz, como amigo importuno que foi na casa do seu vizinho, começou a bater a porta meia-noite até que ele recebesse aquilo que ele estava pedindo. Que o Senhor faça de nós também pessoas persistentes em oração, ó Pai. Não deixe a gente desanimar, não deixe a gente enfraquejar, mas fortalece, ó Pai, a nossa vida, nos põe de joelhos na Tua presença, Senhor Deus, de fato, venha mesmo, Pai, fortalecer a nossa vida de oração a cada dia mais e mais, Senhor Deus. Oh, Pai, nós estamos na Tua presença nessa hora, declarando a nossa fraqueza, confessando os nossos pecados e te dizendo, nós precisamos de Ti, Pai. Nós queremos concordar com a Tua palavra quando ela diz que nós não sabemos orar como convém, ó Pai, mas que o Teu bom Espírito Santo é aquele que nos auxilia, aquele que nos ajuda, e nós nos entregamos diante do Senhor, nós nos entregamos ao cuidado do Teu Espírito e pedimos, nos ajuda nas nossas fraquezas, ó Pai. Nos ajuda a passar mais tempo na Tua presença, Senhor Deus. Nos ajuda a orar com mais frequência, com mais intensidade, com mais fervor, Deus, que o Teu bom Espírito Santo nos avive. Avive-nos, Deus, para viver uma vida intensa de oração, ó Pai. Abençoa a Tua igreja e que seja um compromisso real, Pai. Um compromisso verdadeiro que os Teus filhos estão assumindo com o Senhor, que nós estamos assumindo com o Senhor nessa noite, ó Pai. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Os irmãos